Senhoras e senhores, boa noite. Pedimos a todos que já se acomodem em seus lugares para darmos início à nossa conferência. Antes de mais nada, solicitamos também a gentileza de desligarem seus aparelhos celulares ou colocarem os mesmos no modo silencioso. Muito obrigado. Neste ano em que se comemora os 15 anos de sua criação, a Escola Judiciária Eleitoral de Minas Gerais, ministro Sávio Filgueiredo de Teixeira, com o apoio do Foro Eleitoral de Juiz de Fora, tem a honra de recebê-los para essa palestra magna, Direito e Novas Tecnologias, que será ministrada pelo presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, desembargador Rogério Medeiros. O objetivo dessa palestra é promover uma reflexão sobre temas relacionados ao direito e às novas tecnologias, e também aos desafios que se apresentam à justiça eleitoral nos novos tempos. Além do Foro Eleitoral de Juiz de Fora, essa iniciativa da Escola Judiciária Eleitoral de Minas Gerais tem como parceria a Câmara Municipal de Juiz de Fora, que gentilmente nos cedeu este espaço para a realização do nosso evento. Para a composição da mesa de honra desta solenidade, convidamos as seguintes autoridades: o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, desembargador Dr. Rogério Medeiros. O presidente da Câmara Municipal de Juiz de Fora, vereador Luiz Otávio Fernandes Coelho, Pardal. O juiz diretor do Foro Eleitoral de Juiz de Fora, doutor José Clemente Piedade de Almeida. A diretora do Fórum da Comarca de Juiz de Fora, juíza Raquel Gomes Barbosa. A juíza auxiliar da presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais e diretora executiva da Escola Judiciária Eleitoral, Roberta Rocha Fonseca. O professor emérito da Universidade Federal de Juiz de Fora, doutor Paulo Roberto de Gouveia Medina. Para a extensão da mesa, eu convido agora o delegado-chefe do Departamento da Polícia Civil, Região Integrada de Segurança Pública, doutor Gustavo Adélio Ferreira. O comandante Glaubete, representando o comandante da 4ª Brigada de Infantaria Leve e Montanha, general Alcio Alves de Almeida e Costa. A doutora Maria Lúcia Cabral Caruso, juíza coordenadora do Núcleo Regional da EGF, na pessoa de quem cumprimentamos os demais juízes aqui presentes. Também convido o juiz da 349ª Zona Eleitoral de Juiz de Fora, doutor Mauro Francisco Pitelli. O diretor-geral da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, doutor Adriano Denardi Júnior. Neste momento, convido os vereadores aqui presentes a ocuparem seus lugares no arco do plenário. Vereador Nilton Militão. Vereador Júlio Obama Júnior. Vereador Wanderson Castelar. Vereadora Ana Rossignoli. Vereador Juraci Schaefer. Vereador Wagner de Oliveira. Vereador Wagner do Sindicato. Vereador Marlon Siqueira. Vereador Kennedy Ribeiro. A diretora da Escola Judiciária Eleitoral de Minas Gerais, doutora Roberta Rocha Fonseca, tem a palavra para a abertura desta conferência. Pode falar aqui. Boa noite a todos. Cumprimento as autoridades que compõem a mesa de honra e a sua extensão,
na pessoa do senhor presidente, desembargador Rogério Medeiros Garcia de Lima. E estou aqui na condição de diretora da Escola Executiva para comemorar com os juízes foranos, né, os cidadãos de Juiz de Fora, os 15 anos da Escola Judiciária Eleitoral. E inauguramos as comemorações aqui em Juiz de Fora por uma escolha do presidente, pela grandeza histórica, política, que representa Juiz de Fora para Minas Gerais. É com alegria que a Escola Judiciária comemora 15 anos e podemos dizer assim que de todas as escolas de tribunais, é a única escola que não trata apenas dos magistrados e dos servidores de determinado tribunal, porque ela também, a partir de ações de cidadania, se volta para a sociedade. Então, seria a escola mais abrangente, né, de todos os tribunais, o Regional do Trabalho, o Tribunal Federal e o próprio Tribunal de Justiça. Então, cumprimento a todos e agradeço especialmente a minha colega, Maria Lúcia, pela organização, pela dedicação e pelo carinho com que nos recebeu, o que faço também na pessoa do Clemente, meu colega, diretor do foro, isso, eleitoral, pela acolhida e em nome da escola, desejo a todos um evento brilhante. Não há dúvidas de que as palestras do desembargador Rogério acrescentam e enriquecem, né? Eu tenho o prazer e a honra de ouvi-lo desde quando foi meu professor, nos idos de 2004, e a convivência diária também faz-me sentir agradecida pela oportunidade, que eu tenho certeza que todos hoje sairão com a mesma impressão. Muito obrigada a todos e um bom evento. Lembrando a todos que este evento é transmitido pela TV Câmara, canal 35, transmitido ao vivo. Também gostaríamos de destacar a presença e cumprimentamos as seguintes autoridades. A coordenadora do curso de Direito do Centro Universitário Estácio de Sá, doutora Pâmela Carvalho, representando a pró-reitora, doutora Juliana Abreu. A coordenadora do curso de Direito da Faculdade Docton, doutora Laira Caroni, representando a diretora, doutora Juliana Bernardo. A diretora de Integração do Instituto Viana Júnior, Célia Maria da Silva. Também agradecemos o delegado regional da Polícia Civil, Sérgio Luiz Lamas Moreira. O tenente Gilberto José dos Santos, representando o coronel Sérgio José Ferreira, comandante do 3º Comando Operacional de Bombeiros de Juiz de Fora. E a assessora especial da presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, Cláudia Matosinhos de Andrade. Para seu pronunciamento, passamos a palavra para o juiz do Foro Eleitoral de Juiz de Fora, doutor José Clemente Piedade de Almeida. Boa noite a todos. Cumprimento a todas as autoridades, a todos que aqui acorreram a esse evento, para ser de forma mais rápida e informal, devido ao número de pessoas, na pessoa do presidente desta mesa, no dia de hoje, e também presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Rogério Medeiros Garcia de Lima. Juiz de Fora, hoje, e na minha palavra, foi agraciada, está recebendo um presente, e merecido presente, com a vinda do desembargador e de todo o tribunal, envolvendo todo o Tribunal Regional Eleitoral, embargando a agenda e os compromissos que tem, está dedicando praticamente 3 dias à cidade de Juiz de Fora, visando principalmente neste momento, além da palestra, que em breve todos os elogios já foram dados pela minha colega Roberta, estaremos aqui recebendo graciosamente, mas principalmente envolvendo, como tenho tentado fazer por todos os meios de comunicação, me valendo muito da Câmara Municipal de Juiz de Fora, e faço, neste momento, na pessoa do presidente e vereador Luiz Otávio Coelho, todos conhecem, mas é pelo epíteto Pardal, como é até tratado
nas reuniões solenes desta casa, que abriu todos os braços, todas as portas para o serviço eleitoral, e aqui, inclusive, podemos hoje dizer, contamos com o CAI para fazer a biometria, e conclamo, nesse momento, a todos que transmitam esse recado, porque quem não fizer a biometria, a revisão criminal, é a mania da vara criminal, quem não fizer a revisão eleitoral, a biometria, não será admitido a votar na eleição que parece que está longe, mas já se avizinha aí do ano de 2020, é uma eleição que todos nós que já estamos aqui sabemos, quem já trabalha nisso, é aquela mais aguerrida, aquela em que o sangue está mais próximo, porque é a eleição do município, a eleição daquele que um é parente, o outro é primo, o outro é isso, o outro tem um interesse, o outro tem uma inimizade. Se achar, e tenho pena, já digo aqui, dos colegas que irão presidir, porque o meu biênio se vence já em janeiro, de um ano de 2020, não é uma eleição fácil, porque todo o processo eleitoral é feito, toda a reclamação é feita aqui, não é no TRE, como foi a eleição que chamamos federal. Só para achar mesário é uma dificuldade, porque todo mundo tem impedimento, está ligado a A, B ou C, o que não ocorre na eleição federal. Mas conclamando a partir de hoje, todo o município, que todo mundo seja o porta-voz deste apelo, deste pedido, desse chamamento que a Justiça Eleitoral está fazendo neste momento em Juiz de Fora, e que o presidente, aqui presente, fez questão de vir para dar maior ênfase, fazendo todo o serviço de divulgação com a imprensa, que também aqui agradeço, ocorreu no dia de hoje e amanhã também irá ocorrer, com certeza, inclusive, fui notificado que o presidente guardará o horário preciso só para atendimento da imprensa e penhorar esse agradecimento. Também, embora não esteja presente, presidi a eleição junto com os meus colegas, aqui está o Mauro Pitelli, a doutora Rosângela, o último pleito, aos colegas das demais zonas. Se não fosse a colaboração direta, precisa, da Universidade Federal de Minas Gerais, sediadas em Juiz de Fora, que é a unidade de Juiz de Fora, que também abriu as portas de tudo quanto foi maneira e jeito. Quero agradecer, embora ausente, ao magnífico reitor Marcos pela acolhida que tive. Não vou falar da acolhida de todo mundo, que não terei uma outra oportunidade grandiosa como essa de agradecer. Acorreram e aqui colaboraram para a organização daquele pleito que se findou. Todo mundo tinha o olho em Juiz de Fora, devido a um evento que não preciso citar aqui ocorreu, e, graças a Deus, e graças a todos aqueles que colaboraram, não há figura mais importante, a menos importante é a minha, como digo também a extensão que faço a todos os servidores, colegas de serviço, como trago, dos cartórios eleitorais, das demais zonas eleitorais. Juiz nenhum faz nada sozinho, juiz nenhum faz eleição nenhuma sozinho, juiz nenhum toca a vara da justiça comum sozinho de maneira nenhuma. Todos foram brilhantes nessa colaboração, e até mesmo colegas que não eram juízes eleitorais designados também me prestaram um grande auxílio. Juiz de Fora, me atrevo a dizer isso, peço vênia ao presidente desta casa, se sente honrada e agradecida pela presença, senhor presidente, do senhor nesta casa no dia de hoje, penhoradamente agradece. E também sou porta-voz, recebi uma incumbência do prefeito municipal, que mandou fazer a simples comunicação, ela é bem singela, que o prefeito não pode comparecer à palestra por razões de agenda, mas aproveito a oportunidade para parabenizar e desejar sucesso ao desembargador Rogério Medeiros na referida conferência. Ele me pediu, depois que já estava aqui nesta casa, mandou esta mensagem. Mais uma vez, agradeço a todos que aqui acorreram a esta solenidade simples, mas de valia ímpar para a cidade de Juiz de Fora, e o foro eleitoral local, desembargador Rogério Medeiros, se sente honrado com essa distinção e honraria que o senhor fez questão de aqui comparecer, sei, faltando a muitos outros compromissos, ou seja, teve que arrumar a agenda para poder vir aqui. Muito obrigado a todos. Direito e novas tecnologias é o tema da palestra desta noite.
Para apresentá-la, convidamos o desembargador Rogério Medeiros Garcia de Lima, que é o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, doutor em Direito Administrativo pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, desembargador da 13ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e professor do Centro Universitário Newton Paiva. Meu cordial boa noite a todos. Eu peço licença ao nosso presidente do Legislativo Municipal, vereador Pardal, nosso doutor Clemente, juiz eleitoral, um dos juízes eleitorais aqui, de Juiz de Fora, demais autoridades componentes da mesa, inclusive na mesa estendida, senhoras e senhores vereadores, eu estou pedindo permissão para todos saudar na pessoa do professor Paulo Roberto Gouveia Medina, meu convidado de honra. Esse juiz forano adotivo, de renome nacional nas letras jurídicas, na academia, nas letras literárias. E é um privilégio muito grande, professor, ainda como vice-presidente e corregedor eleitoral, ter lido o seu recém-editado livro sobre a política em Minas Gerais. Esse livro, inclusive, quando eu recebi os corregedores, em fevereiro, de todo o Brasil, corregedores dos tribunais eleitorais, ele foi citado por mim na minha manifestação de abertura e muitos dos presentes, inclusive o ministro Carlos Veloso, receberam os exemplares. Eu consegui alguns exemplares junto à Assembleia Legislativa. E realmente uma leitura que eu recomendo a todos, mineiros e não mineiros, mas especialmente aqueles que lidam diretamente com a política, porque são sadias lições de como se faz política. E com aqueles velhos políticos da estirpe de um Milton Campos, de um Tancredo Neves, meu conterrâneo de São João del Rei, de um Itamar Franco, para ficar só com esses 3 nomes, a gente, lembrando deles, pode ainda ter esperança de que esse Brasil pujante em seu território, em sua grandeza econômica, ainda haverá de vencer, e vencer, não apenas no futebol, mas como grande nação. Eu saúdo, então, e agradeço a presença desse estimado público. De fato, com 20 dias apenas de mandato à presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, foi uma coincidência muito feliz poder iniciar a minha peregrinação pela nossa querida Juiz de Fora, a Manchester mineira, que eu admiro desde a infância. Meu pai, de São João del Rei, estudou medicina no Rio, casou-se lá, a minha avó materna morava. E naquele tempo da minha infância, a gente passava dentro de Juiz de Fora, Benfica, a caminho do Rio de Janeiro. E eu frequento essa terra aqui desde a infância. Meu pai, médico, muitos amigos aqui, Lions Club, que ele pertence ainda. E depois, na leitura das fascinantes memórias de Pedro Nava, sobretudo seu Baú de Ossos, né? Neto torto de Henrique Alfeld,
que foi o grande empreendedor daquele incipiente, mas já pujante industrialismo. Daí esse nome de Manchester, mineira. Então, começar por essa terra aqui, que eu tenho vínculos geográficos, vínculos culturais e vínculos sentimentais. Vínculos agora também acadêmicos na pessoa do professor Medina. É muito importante porque eu terei 3 grandes desafios, e eu coloquei no meu discurso de posse como 3 grandes metas. Evidentemente que o primeiro deles foi, de certa forma, involuntário. Ele decorreu de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que atribuiu à Justiça Eleitoral competência para julgar os crimes comuns conexos com crimes eleitorais. Nós vamos ter que nos estruturar para isso, estamos estudando, todos os presidentes, nos reunimos em São Paulo na última sexta-feira, e eu estou aqui com a nossa equipe, a juíza auxiliar, doutora Roberta, o doutor Adriano, diretor-geral, enfim, toda a corregedoria eleitoral. Nós estamos empenhados em viabilizar que esses julgamentos tramitem de uma maneira eficiente, justa, como convém a todo julgamento judicial e como é da têmpera dos mineiros. A segunda meta, e tem um pouco a ver com o nosso tema, eu, como vice-presidente e corregedor, o doutor Clemente mencionava aqui há pouco as turbulências das eleições gerais de 2018, Minas Gerais e Paraná foram os estados que apresentaram o maior número de ocorrências naquele tumultuado dia 7 de outubro, primeiro turno. E o fenômeno das fake news já antevistos pelo ministro Fux, presidente do TSE, ainda cerca de um ano antes das eleições, ele já vinha sendo estudado, inclusive medidas preventivas, mas não imaginávamos que elas se voltariam contra a Justiça Eleitoral, o sistema eletrônico de votação. Então, foi uma dificuldade enorme, de maneira que eu tenho como meta, e com 20 dias de mandato começo com o pé direito nesta terra querida, fazer eventos como este e debater temas mais amplos, mas amanhã especificamente, já falei com a imprensa também, nós vamos bater nessa tecla, não adianta. Outro dia eu fui a um evento em Brasília, no Tribunal Superior Eleitoral, havia especialista da União Europeia, dos Estados Unidos, não se reprime fake news, não tem como evitar que elas surjam. Não há que se falar em censura no Estado Democrático de Direito, seja censura prévia, seja a posteriori. O importante é aprender a lidar, até porque boatos, notícias falsas em política sempre existiu. Aquelas cartas anônimas da madrugada, né? A grande questão das chamadas fake news é que o veículo através do qual elas circulam, as redes sociais, a internet, faz com que elas circulem numa velocidade espantosa, atingindo um número inimaginável de pessoas. Então, nós temos que bater nessa tecla de que ninguém quer proibir as pessoas de usar as redes sociais, de exercer a sua liberdade de expressão. Mas, especialmente em períodos eleitorais, e eu estou contando com o apoio da classe política, já conversei com o nosso presidente da Assembleia Legislativa, com o nosso governador, irmanar todos os poderes, né, e em nível municipal também. Acho que fake news não interessa a ninguém, seja do lado A, do lado B. Nós temos que, e a imprensa também, a OAB, essas entidades sérias da sociedade civil, a ninguém interessa. Então, vamos
ensinar o seguinte: gente, usem as redes sociais, critiquem, briguem até se quiser, não é do meu feitio brigar, mas quem gosta de usar a rede social que brigue, mas, sobretudo em período eleitoral, divulgar, compartilhar como notícia algo que não tenha sido checado, não o façam. E como checar? Checar em fontes fidedignas, a começar por sites como a Justiça Eleitoral mesmo, TSE, TRE, a imprensa séria, a agência Lupa existe, né? Jornais de grande circulação nacional, estadual ou mesmo municipal. Checar. E o que não for checado como notícia, compartilhe, mas como opinião, como crítica, não como notícia. Vamos tentar atingir essa meta aí. Pois bem, eu, em fevereiro passado, estive na Universidade Complutense de Madrid e participei, durante uma semana, de um importante seminário internacional sobre novas tecnologias e direito. E realmente a Espanha está muito avançada. E eu trago aqui hoje uma síntese bastante objetiva do que ouvi por lá, uma visão muito genérica, mas que mais provoca do que aprofunda, né? Mas é muito importante estarmos afinados com essas chamadas novas tecnologias, que são um fenômeno decorrente da Revolução 4.0, né? A quarta Revolução Industrial, que é marcada pela robotização, a smartificação, né? Os robôs, os smartphones, esses aparelhinhos todos que hoje nos dominam, nos envolvem, nos seduzem, nos escravizam até. E nós temos, com essa conjuntura de globalização, eu além de eu assistir aula nas horas livres, eu sou meio maluco, eu vou muito em livrarias, eu comprei um livro de um grande economista espanhol, ele é colunista do El País, ele se chama Luiz Garicano, mas ele é uma sumidade, doutor em economia pela famosa Universidade de Chicago, e ele tem um livro que foi lançado no final de 2019, O Contra-Ataque Liberal, em espanhol, entre a vertigem tecnológica e o caos populista. Então, são todas essas implicações. O mundo como aldeia global, essas informações circulando, os reflexos no mundo do trabalho, né? No mundo tributário. Como é que nós vamos tributar o Uber? Nós vamos ter também reflexos políticos muito sérios, à esquerda ou à direita, né? Inclusive da própria Europa. Nós temos candidatos se valendo aí de um nacional-populismo, um discurso preocupante, em pleno século XXI. E tudo em função dessa Revolução 4.0. Mas, especificamente, no direito civil, eu tive o privilégio de assistir a palestra e depois eu adquiri um livro editado pela própria universidade lá dentro, coordenado pelo professor e o palestrante a que eu me refiro, que é Carlos Rogel. Ele é o catedrático de Direito Civil na Universidade Complutense de Madrid. Então, ele especificamente falou dos robôs. Professor Medina, são tantas implicações. O que é um robô? O que é um robô? Nós vamos atribuir personalidade ao robô, pessoa física, pessoa jurídica. Nós vamos tributar os robôs como quê? E a responsabilidade civil de danos eventuais
praticados por robôs, fabricante, a empresa, a pessoa jurídica que utiliza, ou o próprio robô em si. Então, nós temos mudanças revolucionárias. Nesse tópico foi um ex-ministro da Suprema Corte da Espanha, que equivaleria, não é o Conselho Constitucional, é o Superior Tribunal de Justiça, entre aspas, né? Ele é professor de Direito do Trabalho. Ele fala: o direito sempre chega atrasado. As tecnologias andam velozmente, o direito ele chega atrasado, porque o direito ele tem que se sedimentar melhor, né? Mas a velocidade das mudanças são tão alucinantes que estão obrigando aos juristas a lidar com essas questões ambientais, descarte do lixo, né? Computadores velhos podem ser reciclados. A internet das coisas. Hoje tudo é conectado com tudo, né, gente? Eu peguei minhas anotações de palestra, eu até perdi, eu tinha um material, eu sou muito bagunçado. Eu só vi uma mesa pior do que a minha quando eu visitei o Instituto Rio Branco, lá em Brasília, era a mesa do Barão do Rio Branco. Aquele ganha de qualquer um, mas a minha é um caos. Mas eu consegui imprimir, e agora em março, nós tivemos aqui no Brasil, os jornais noticiaram no Carnaval, um foragido da polícia fantasiado de mulher no Carnaval de Salvador. Ele foi reconhecido. Houve um reconhecimento facial por câmeras, né? Então, a internet ela está nos espreitando aí por todo lado. Você vai no supermercado, Bretas aqui em Juiz de Fora, o senhor quer que digite o seu CPF? Ah, perfeita. Eu não, né? Eu não quero. A partir daquele CPF você começa a receber. Você consulta o preço de uma passagem para fazer uma passeio em Natal, por exemplo. Só de curiosidade, quem sabe eu vou lá agora, está muito frio aqui em Juiz de Fora, eu vou pegar uma praia lá no Nordeste. A partir dali você começa a receber 300 e-mails por segundo de hotéis em Natal, restaurantes em Natal, Paraná. Então, tudo. Você, dentro do carro, aperta um botão, paga a conta que está vencendo no sinal ali, enquanto o carro está parado, usa o seu smartphone, o que seja. A internet das coisas, né? Tudo interligado. Você está de férias lá no Canadá, você está olhando o seu sítio em Caratinga, né, doutor Clemente? O senhor foi juiz lá, eu fui promotor, bem antes. Doutor Clemente é jovem, eu sou velho. E o juiz era o saudoso Jardim Vaz de Campos, que depois foi juiz aqui em Juiz de Fora, meu grande amigo. Mas o cara tem um sítio ali em Caratinga, lá do Canadá, ele fica monitorando se ele quiser. Se está tudo bem lá no sítio, se o caseiro está tratando direitinho as vaquinhas dele, né? Se não entrou ladrão. Internet das coisas, geladeira inteligente. Esqueci de apagar a luz lá dentro do carro, você pode apagar a luz da sua casa, desligar a geladeira, etc. Então, vem essa coisa também de inteligência artificial, né? Os algoritmos. Internet total. Eu ouvi essa expressão lá na Espanha. Internet total que nós estamos vivendo, né? Tudo ligado com tudo. Até para ler. Isso eu não gosto, eu gosto de ler o livro físico, né? Pegar na mão, se ele for novinho, cheirar o livro. Mas tudo hoje, internet. Total. O professor tributarista César Garcia Novoa, ele fala que essa quarta revolução industrial, a primeira revolução industrial foi aquela do vapor lá na Inglaterra. A segunda revolução industrial no pós-guerra, né? Nós começamos a ter a eletricidade, o desenvolvimento da mecânica, grandes obras.
indústria automobilística, hidrelétricas. A terceira revolução industrial foi propriamente o advento dos computadores. E a quarta revolução é essa internet total, inteligência artificial, robô, etc. Eu gostei muito dessa expressão, ela está sendo usada até aqui no Brasil por alguns analistas políticos em relação à eleição de 2018, mas esse professor espanhol falou, essa revolução 4.0 ela é disruptiva, é uma disrupção, é acabar tudo que existia antes e fazer algo totalmente novo, né? Jamais visto. Então, já se fala em robôs autônomos que vão poder fazer companhia para idosos, vão poder ser babá de crianças, vão poder fazer cirurgias médicas, olha que loucura, hein? O robô vai poder ser juiz. Eu outro dia li uma notícia que o país mais desenvolvido em informática no mundo parece que é a Estônia. A Estônia já tem robôs juízes para aqueles julgamentos repetitivos. E eu sou muito cético quanto a isso, porque há juízes, aqui é a Estônia mesmo, causas envolvendo até 7 mil euros, em torno de 30 mil. Agora, a parte que perder, se estiver inconformada, ela pode recorrer para um juiz humano. Evidentemente, né, eu falava aqui agora há pouco, aí vamos casar um pouco com a Justiça Eleitoral, nós vamos implantar também na Justiça Eleitoral o PJE, que já está desenvolvido em todos os ramos, o STJ mesmo, o ministro Noronha, outro dia escreveu um belo texto falando como já anda lá, sobretudo em tempos de recursos repetitivos, repercussão geral, súmula, etc. Esses casos, admissibilidade de recurso repetitivo, em contrário, até que um robô poderia fazer. Mas nós temos os perigos, o lado bom, o lado ruim, começar a manipular. Aquele desembargador Rogério ali, na terceira Câmara Civil, ele tem tomado umas decisões assim, ele parece que plano de saúde não se dá muito bem com ele, não. O algoritmo é programado para aquilo, e eu começo a receber sutilmente ali alguns e-mails. Vamos mandar para ele um artigo do professor Paulo Roberto Gouveia Medina, que ele admira muito, a gente já sacou aqui, ele faz muita consulta aqui, né? O doutor Medina tem até uma posição ali, que ele escreveu um artigo, vamos mandar, de repente, ele lendo aquilo dessa pessoa que ele admira, ele pode mudar. Ou o próprio advogado, isso já tem acontecido lá na Espanha. Foi falado, ele já começa a ver qual o juiz ideal para julgar esse tipo de causa, né? Na distribuição ali, se cair para aquele ali, estamos ferrados. Mas se for para o fulano ali, é ganho na certa. Então, agora, realmente, a famosa justiça do caso concreto, gente, isso aí não há robô que substitua. O robô ele é programado para o certo ou errado, né? 2 mais 2, 4. Mas tem situações, sobretudo no direito, que 2 mais 2 pode ser 5. Excepcionalmente pode ser 5. E só a sensibilidade humana é que é capaz de fazer isso. Então, eu não queria jamais ser julgado por um robô, e nem ser um robô julgando. Eu acredito, o Lenny Streck, que é um autor muito polêmico, mas nesse ponto aí, ele tem escrito textos maravilhosos lá do Rio Grande do Sul. Não há como substituir a sensibilidade humana, né, para o sentido do justo, até do belo, né, do mal, do bem. Isso o robô não faz, por melhor que seja este robô. Nós temos
Esse caso aqui é interessante. O Globo, dia 21 de junho agora, tem um autor britânico que eu gosto muito dele, Ian McEwan. Ele tem vários livros interessantes, os temas dele são muito assim ligados a bioéticas. Ele tem um romance que eu esqueci o título, foi o primeiro até que eu li dele. É uma testemunha, uma família de testemunha de Jeová lá na Inglaterra. O garoto tem 16 anos, está com a leucemia, precisa de uma transfusão de sangue, os pais não autorizam. E a juíza do caso, né, ela se envolve muito e de uma maneira até assim inconformada, como é que vai deixar se esvair a vida de um jovem e tal. E tem esse debate muito forte, né, de não vou contar, porque se alguém for ler o livro... Ele depois escreveu um livro que é narrado pelo feto na barriga da mãe. Também esqueci o título agora. Esse eu li mais recentemente. E ele vai ali de dentro da barriga vendo as discussões tolas da mãe com o pai dentro de casa, no trabalho, com o vazio da vida hoje, né? Como as pessoas não conseguem. E aquele feto, o que eu vou fazer nesse troço aí, né? E agora ele escreveu um livro, o sujeito gasta toda a herança que ele herdou, ele é casado e vai, vou comprar um robô, e compra um robô. O robô tem até um nome. Esse livro chama Máquinas Como Eu. Saiu no Caderno do Globo de Cultura, dia 21 de junho. E ele se chama Charlie, namora Miranda, e o robô Adão vai morar com eles. E o robô toma conta da vida dele, ele toma até a mulher dele. Complicado. Então, esse negócio de robô é complicado. Nós temos a administração pública, né? A nossa área aí, direito administrativo, nós temos muitas implicações boas e ruins. Nós temos, do lado bom, vários governos, federal, Minas Gerais, talvez Juiz de Fora, pelo progressismo, você ter acessibilidade a serviços públicos pela via digital, né, certidões, o próprio eleitoral, aqui nós vamos dar um exemplo, se eu quero tirar um passaporte, eu tiro a certidão de quitação eleitoral dentro da minha casa, digitalmente autenticada, fornecendo alguns dados, número do título, nome, etc., sai aquilo ali e tal. Então, muita coisa positiva, mas nós temos o problema do Estado Big Brother, né? De botar a câmera em tudo, câmera para todo lado. A China dizem que tem isso, o sujeito entra ali, já tira uma foto, ele vai ser monitorado onde ele for passear, fazer negócio, está o tempo todo vigiado. Big Brother daquele livro. Então, nós temos esse risco do Estado total. Nós temos a questão tributária, professor Medina, complicada. Como é que nós vamos tributar o robô? É serviço? É bem? E as empresas que trabalham com robô, produzem robô e vai para outro país. E a própria tributação do Uber, que é um serviço também, a sede parece que é Amsterdã. E como é que fica isso aí em matéria de impostos? Já tem gente lá na Europa falando que não vai ter um tributo específico, não tem como definir, mas vamos cobrar de quem atua nessa área da revolução robótica, etc. Vamos fazer uma espécie de uma contribuição social, entre aspas, que seria uma compensação pela perda de emprego e em via reflexa, nós tivemos uma palestra de um especialista em seguridade social, previdência, né, lá na Espanha, porque como diminui o emprego, diminui a arrecadação previdenciária, por óbvio. Essa contribuição, ela seria usada para uma compensação social para desempregados, para recompor caixas previdenciárias de países, etc. Um debate candente, muitos interesses envolvidos. A criminalidade, né, gente, um terreno terrível. Nós temos
a União Europeia, nesse aspecto, ela tem já uma convenção. A Espanha mesmo aderiu. Nós temos os crimes de hackers, né, invadindo. Olha, aqui no Brasil teve a famosa lei Carolina Dickmann, em 2012. Nós estamos mais ou menos acompanhando. Nós temos a pornografia infantil, que são quem que é competente para julgar, qual lei que vai se aplicar. A pessoa que produziu está num país, o que comercializou está em outro, o que acessou está em outro. Como é que fica? São problemas terríveis. As fraudes, né, praticadas em contas bancárias, etc., etc. E um ponto muito importante, eu já estou me estendendo demais, mas o Brasil, a União Europeia fez uma convenção e o Brasil fez uma lei. Essa lei vai entrar em vigor em 2020. É a Lei 13.719, sobre a proteção de dados. Isso aí é muito importante. Aquela coisa que eu estava dizendo aqui, da situação da gente que consulta uma passagem para Natal e começa a receber, etc., etc. Então, você vai na drogaria ali comprar uma Novalgina, digita o CPF, compra o remédio mais barato, mas aquilo ali é banco de dados, né? A nossa justiça eleitoral, doutor Adriano, é um enorme banco de dados, né? Esse cadastro. Muita gente precisa acessá-lo, quer acessá-lo, até bancos atrás de devedores, juízes das varas de família, devedores de alimentos, investigadores ou juízes criminais atrás de criminosos, Receita Federal, INSS, tantos mais, mas também Serasa, né, SPC. Nós temos o próprio banco privado, público, seus clientes, tudo são cadastros, são dados. E com essa situação da Revolução 4.0, nós temos necessidade de passar a controlar o manejo de dados, desde a sua coleta, seu armazenamento e como manipulá-los, comercializá-los, né? Então, o Brasil aprovou uma lei interessante. Eu até participei agora, e participarei novamente de um segundo evento em agosto, e tive num mais março, por aí, lá no STJ. E vai ter um segundo agora, também lá em Brasília. A lei brasileira ela está em sintonia com o que a Convenção Europeia estabelece. Então, o primeiro princípio fundamental, basilar, né, isso não precisava nem falar, até pelo Código Civil, é o consentimento da pessoa, do titular dos dados, de que outra pessoa ou uma pessoa jurídica, uma empresa, etc., etc., colha os seus dados e os armazene. E o importante, quando esta lei entrar em vigor, como na Europa, nós vamos ter agora que eliminar aquela prática. Contrato seguro, você vai lá, aquelas letrinhas miúdas, assina, nem li, quem vai ter paciência de ler? Então, a lei está exigindo esse consentimento para o uso de dados. Você vai assinar uma revista, um jornal, acessar, né, um site qualquer, até internet gratuita no aeroporto, queremos os dados, CPF, a partir da lei em vigor, olha, esse consentimento seu implica o seguinte: nós vamos fornecer o seu dado para as farmácias,
vamos fornecer para não sei o quê, tarará. Você está de acordo? Sim. Mas assim, bem enxuto, para a pessoa realmente ter um consentimento simples e acessível até às pessoas mais simples. E outra coisa muito importante, que eu achei interessante, o Brasil também vai adotar, é um critério de razoabilidade, finalidade, mais do que a razoabilidade, finalidade. Então, por exemplo, se você for ao banco abrir uma conta, é claro que você vai dar o seu nome completo, pai, mãe, data de nascimento, identidade, CPF, tarará, endereço, etc., contra-cheque, rendimento, tudo razoável. Aí o banco vem e pergunta, você gosta de pizza? Em caso afirmativo, qual sabor? O que isso tem a ver com abrir conta bancária? Então, a coleta de dados, em princípio, ela só deve estar adstrita à finalidade com que ele está sendo colhida. Para fazer dados alheios, tem que fazer com muito destaque. Olha, nós estamos perguntando se você gosta de pizza, porque nós temos um convênio aí com a Pizza Hut, e vamos vender para eles essa informação. Precisamos do seu consentimento expresso. Em troca disso, você vai ganhar aqui, na Folha de São Paulo, uma assinatura 10% mais barata. Ou comprar aqui na Drogaria Araújo o remédio com desconto durante 1 ano, e eu passo seus dados para a pizzaria. Mas assim, do nada, não pode mais, né? O princípio da finalidade. Então, essa questão de proteção de dados ela vai ser muito importante. E no judiciário, eu já caminhando para o fim, o direito do trabalho, né? Já falei aqui da perda de emprego, essa própria questão de dados sensíveis, né? Dados sensíveis. Em que medida nós vamos poder, um empregador para o outro, fornecer certos dados que prejudiquem aquela pessoa de boa fé e honestamente obter um outro emprego. Então, haverá um cuidado todo especial com esses chamados dados sensíveis. Há uma condição da pessoa, até às vezes discriminatória. Esse cara aí, por exemplo, é homossexual. Não tem nada a ver, né? Esse cara, ele é ateu. O que isso tem a ver? Ele é engenheiro, não tem problema ele ser ateu ou ele ser homossexual. Então, os dados sensíveis não podem constar. Isso aí. Agora, caminhando para o fim e puxando a sardinha para a nossa brasa, doutor Clemente, a Justiça Eleitoral, ela tem um casamento de sucesso desde os anos 80 com as novas tecnologias. Começou com o alistamento eletrônico. Passamos a ter o títulozinho verde 85, né, 1985, 86, por aí. A gente votava com aquele cartãozão, com retratão lá, 3x4, e os quadradinhos para carimbo, né? Passamos a ter o título verdinho. Sob a inspiração de um grande mineiro, meu quase conterrâneo, ministro Carlos Veloso, e amigo comum do professor Medina, quando presidia o Tribunal Superior Eleitoral, a partir de 1996, nós tivemos a adoção da urna eletrônica, progressivamente. Produzida, inclusive, em Minas Gerais, Santa Rita do Sapucaí. É um casamento de muito sucesso. Claro que nós precisamos aperfeiçoar a nossa comunicação, talvez aperfeiçoar também uma maior transparência, né? Talvez usar um maior número de urnas, não todas, isso aí em matéria de custo, de tecnologia, não é da noite por dia, mas assim, aumentar o número de urnas que possam ali experimentalmente, por amostragem, imprimir os votos, e o eleitor confere e joga, não pode sair com ele, vai jogar no lixo ali, mas vê que o voto dele conferiu, né? São várias propostas. Mas realmente é um mecanismo muito seguro.
E eu costumo dizer, em diversas conferências, eu também dou aula de direito eleitoral, sala de aula, às vezes entrevistas. Hoje mesmo é que eu falei isso. A gente já reparou que depois que a urna eletrônica passou a ser adotada, muitos caciques municipais, estaduais, sobretudo municipais, que nunca perdiam eleição, passaram a perder. Isso é sintomático. A gente já reparou que os detratores da urna eletrônica, fora aqueles que agem motivados por uma irracionalidade de uma falsa informação, pela paixão política, né? Hoje tão extremada aqui no país, mas os que estão verdadeiramente de má fé são contra a urna eletrônica exatamente por isso. Eu não sei se o doutor Adriano estava perto de mim, mas depois que terminou o segundo turno, eu estava lá, madrugada já, e tinha 2 cidadãos fiscais do partido que ganhou o segundo turno. Mas antes desse resultado, quando a gente fez uma sessão lá para encerrar a votação no plenário, eles ainda não sabiam o resultado oficial, a apuração inteira. Eles estavam lá pondo em dúvida. Acho que fizeram isso em outras capitais também. Não, nós queremos a ata de tudo aí e tal. Aí terminou o resultado, eles muito felizes. Você lembra que eu brinquei? Falei, ô, gente, eu vou fazer uma moção ao TSE, vocês me sensibilizaram. Vamos anular tudo isso que foi feito e vamos fazer uma nova eleição. Vamos fazer uma nova eleição. Aí eles disseram, não, doutor, está muito bom e tal. Então, ok. Nós vamos ter. Doutor Clemente resolverá para a senhora imediatamente. Não, é sério, é sério. Ok. Nós vamos resolver. Bem, então, nós temos agora o PJE. Eu quero até dar a notícia de que até dezembro deste ano, todos os processos da Justiça Eleitoral serão totalmente eletrônicos. Belo Horizonte começa em 20 de agosto. Juiz de Fora, pelo nosso cronograma, em novembro. Quem sabe até uma nova visita, né, doutor? Com essa acolhida tão generosa que nós estamos tendo aqui. Então, nós vamos ter registro de candidaturas, prestação de contas e a tramitação dos processos mesmo, né, de eleitorais, processos judicializados, criminais, etc., todos tramitando eletronicamente. Isso traz economia de custos, sustentabilidade, né, menos papel, menos lixo, acessibilidade às pessoas, sejam advogados, sejam partes, Ministério Público ou o próprio magistrado, poder manipular isso de casa, de outra cidade, até de outro país, ele tendo a senha, poder assinar à distância. Eu faço isso tanto hoje, né? Até com o Tribunal de Justiça também. Tramitação de documentos pelo sistema SEI, que já está integrando todos os poderes e órgãos, inclusive Ministério Público, Tribunal de Contas em Minas Gerais. O Tribunal de Justiça tem sido uma espécie de um pivô desse processo. E, finalmente, last but not least, a propaganda eleitoral diante dessas inovações tecnológicas. É claro que, para a nossa felicidade, antes mesmo do Marco Civil da Internet, em 2014, salvo engano, o legislador brasileiro já havia legislado, né, sobre propaganda
pela internet, eleitoral pela internet. E mesmo antes do legislador, o TSE se antecipava e já nas resoluções de muitas eleições, embora a lei fosse silente a respeito, já autorizava propagandas. E o critério do legislador foi mais ou menos aquele que o TSE dispunha, inclusive quanto à responsabilidade, né? Em princípio, não há responsabilidade dos provedores, a menos que eles sejam notificados, no caso da Justiça Eleitoral, mas acho que agora, com o Marco Civil também, judicialmente, e se continuarem renitentes em manter aquela postagem mentirosa ou ofensiva, aí eles serão solidários no sofrimento da penalidade, da multa, etc. Mas o grande desafio agora é esse, é como lidar com as fake news, a propaganda eleitoral, ou até fora do período dela, mesmo antes das eleições, né? A qualquer tempo, ou talvez até o tempo todo, as redes sociais estarem aí propagando, criando e propagando fake news. São robôs, bots. Fala-se sede até em países aí grandes, ou outros assim menores, mas com quadrilhas especializadas, mediante remuneração substanciosa, né? Criando e divulgando, e interferindo. E não é só a eleição brasileira, não. Nós tivemos a eleição americana, francesa, na Índia, o Brexit no Reino Unido, né? Todos supostamente influenciados de maneira muito nociva, manipulada pelo fenômeno das fake news. É essa, então, a grande preocupação. Eu quero, como presidente do Tribunal Regional Eleitoral, mas juiz acima de tudo, né, conclamando meus colegas juízes eleitorais ou não eleitorais, a gente irmanados aí com o Ministério Público, com a advocacia pública, privada, a OAB, a imprensa, poderes executivo, legislativo, a classe política. Acho que todos nós somos muito mal feridos por essa avassaladora onda de fake news. Estou começando aqui hoje em Juiz de Fora e visitarei outras cidades polo de Minas Gerais, tem feito isso insistentemente. A nossa escola judicial vai trabalhar muito nisso, daí a presença da Norico, cadê ela? Norico, nossa, está aí. Ó. Nós estamos fazendo aqui em Juiz de Fora um verdadeiro laboratório mesmo, para fazer uma coisa bem feita e trabalhar isso aí, né? Então, eu tenho insistido numa frase, e com ela eu gostaria de encerrar como mensagem final. Eu tenho dito o seguinte, e vou dizer isso sempre: olha, cidadãs, cidadãos, mineiros, nós não queremos proibir ninguém de usar a rede social, de divulgar suas mensagens, de exercer a sua liberdade de expressão na rede social. Até brigar, se quiser. Quem gosta de brigar, vai brigar na rede social, não tem problema. Agora, divulgar como notícia e compartilhar, né, o que recebeu, sem certeza de que seja fato verídico, sem uma checagem direta a órgãos públicos, sites, TRE, Câmara Municipal, jornais de confiança, etc., agência Lupa, etc. Pode até divulgar, mas não divulgue como notícia, divulgue como crítica, divulgue como opinião. Senão, do contrário, aí eu lembro aqui, mais uma vez, esse grande economista e colunista do El País, espanhol, Luiz Garicano. O Brasil também corre o risco, e eu não estou me referindo a nomes,
Estou falando em nível geral, até municipal também, eleições estaduais, o que seja. A gente corre o risco de passar contraditoriamente, em tempos de modernidade 4.0 tecnológica, voltar a tempos de escravidão política, de manipulações, e isso acabará com a nossa democracia. Muito obrigado. Ok. Como é que eu posso apostar? Ok, aí você. Bom, nosso evento vai chegando ao fim e após a palestra do desembargador Dr. Rogério Medeiros, nós agradecemos, a Escola Judiciária Eleitoral de Minas Gerais, agradece a presença de todos vocês e deseja uma boa noite.